Olá, graça e paz, ovelhinhas queridas e amadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero deixar com você aqui agora esta palavra que veio do coração de Deus para as nossas vidas, pois vivemos em tempos difíceis, tempos aonde Satanás tem trabalhado incansavelmente para fazer as pessoas desistirem, cansando elas de maneira que elas abrem mão das promessas que Deus tem para a vida delas. O Senhor Jesus disse para Simão: Simão, Satanás estava peneirando você. O diabo estava agindo para te fazer parar, mas eu roguei ao Pai, eu intercedi por você. Você sabe que o alvo do diabo é a fé, é destruir a nossa fé. O diabo não está preocupado com aqueles que já servem a ele, que vivem fazendo a vontade dele, que vive nas práticas pecaminosas deste mundo. Não. Mas o alvo do diabo são aqueles que vivem pela fé. São aqueles que se renderam ao chamado de Cristo. É por isso que eu e você precisamos o tempo todo estar nos apegando às promessas de Deus. O Senhor Jesus vai dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Sem esse poder de Deus na vida de um ser humano, não fica apenas difícil ele vencer, mas se torna impossível. Por um momento, ele pode até prosseguir, mas vai chegar um momento que ele não vai conseguir mais. O cansaço vai ser muito grande sobre a vida dele. Ele vai se sentir exaustivo, cansativo. O fato de servir a Deus, de viver pela fé, vai se tornando um peso na vida dessas pessoas. Mas quando ele recebe do Espírito de Deus, da força e do poder de Deus, então ele consegue prosseguir. Ele vai se renovar dia após dia, pois somente através do Espírito de Deus nós iremos conseguir avançarmos, prosseguirmos. Por essa razão que eu e você precisamos todos os dias renovar a nossa comunhão com o Espírito Santo, renovar as nossas forças, renovar o nosso amor. Todos os dias precisamos nos rendermos à voz do Espírito Santo, ao querer do Espírito Santo, porque só através dele eu e você vamos prevalecer. Somente através da presença e do poder do Espírito Santo nós iremos vencer esse mundo, nós iremos vencer o pecado, iremos vencer as forças espirituais do mal que atuam constantemente para nos fazer desistir. É só você olhar e observar nesses últimos tempos quantas pessoas que estão abandonando a fé, quantas são as pessoas que estão abrindo mão das promessas de Deus, que estão desistindo, que estão trocando a sua comunhão com Jesus Cristo pelos prazeres desse mundo. Já não valoriza mais a sua alma,
Elas já não crê mais na salvação da sua alma. Elas acham que elas vão viver de qualquer maneira e no final, simplesmente elas serão salvas. Não. Jesus disse que mais importante do que qualquer conquista que eu e você possamos ter nesse mundo, mais importante do que todas as coisas, é a nossa alma, é a salvação da nossa alma. Nada é mais importante do que a sua alma. Valorize a sua alma, valorize a sua comunhão com Deus. Não deixe a ansiedade, as preocupações e as ambições deste mundo fazer você perder o bem mais precioso que você tem, que é a sua alma, que é a sua comunhão com o Espírito Santo. Pois a palavra diz: e recebereis poder. Você precisa do poder do Espírito Santo. Você precisa do poder de Deus. Porque do contrário, você vai se sentindo cansado. Você vai até conseguir lutar por um tempo. Você vai até resistir o diabo por um tempo. Mas vai chegar um momento que você não vai ter mais força para prosseguir. Porque vai se tornando muito difícil para você. Muito exaustivo, cansativo. O fardo vai se tornando pesado demais. E aí logo você vai parar, você vai desistir, como muitos têm feito. Mas se você buscar o poder de Deus por meio do Espírito Santo, então você vai se renovar dia após dia. Então você vai ter força todos os dias para lutar. E nunca vai abrir mão das promessas de Deus. E nunca vai desistir. Você vai resistir o diabo. E ele vai fugir da sua vida. Porque você vai entender que não há nada mais importante do que a salvação da sua alma e a sua comunhão com o Espírito Santo. Se apegue com Deus. Busque o renovo para a sua vida. Renove a sua fé, renove o seu amor. Olhe para o alto. Olhe para as promessas de Deus. Porque o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, é muito maior do que todo o tesouro que há na face dessa terra. O que Deus tem preparado para aqueles que não irão abrir mão da salvação que Jesus conquistou na cruz do Calvário, por meio do teu sacrifício, para todos aqueles que nele crerão. O que Deus tem preparado é muito maior do que todas as conquistas que você possa adquirir nesse mundo. Então valorize a sua comunhão com o Espírito Santo, valorize o seu relacionamento com Deus, valorize. Cuide da sua alma, cuide do seu coração, guarde a sua mente. Não seja uma pessoa de mente maliciosa, de olhos maus, mas como diz o apóstolo Paulo, sejais menino na malícia, mas adulto no entendimento. Não deixe a malícia desse mundo tomar conta do teu coração, mas busque o verdadeiro conhecimento da graça, do favor de Deus para a sua vida. Busque o verdadeiro conhecimento daquilo que Deus tem preparado para você e não abre mão disso. Não abre mão da coroa da vida eterna que Jesus tem para você. Porque vai valer a pena, meus irmãos. Vai valer a pena. A palavra do Senhor diz: não sofra como ladrão, como assassino. Não sofra por se intrometer na vida do outro, diz o apóstolo Pedro. Mas se sofrer, sofra por amor a Jesus. Ou seja, aconteça o que acontecer, não abre mão
da sua comunhão com Jesus Cristo, não abre mão da sua fé nas promessas de Deus, na palavra de Deus, não saia de perto do Senhor, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. Ele está voltando para buscar os seus eleitos, aqueles que não abriram mão do chamado dele, da comunhão para com ele. Coloca no teu coração essa mensagem que Deus mandou transmitir agora para você. E a verdadeira riqueza não é aquela que o mundo tem para te oferecer, mas a verdadeira riqueza e o verdadeiro tesouro é aquela que Deus te entregou, Deus te revelou por meio do teu Filho Jesus Cristo. Esta é a verdadeira riqueza, é aquela que Jesus veio trazer para você por meio do sacrifício dele. Se apega ao que Deus tem preparado para você, porque certamente você vai prevalecer, você vai vencer, não importa a luta. O poder de Deus está com você, e através do poder de Deus, você vai dar a volta por cima. Você vai vencer esse obstáculo, essa crise, essa barreira e esse mal que se levantou contra a sua vida. Que Deus abençoe a vida de todos. Creia nessa palavra. Se volte para Deus de todo o seu coração e guarde no seu coração esta palavra. Se você gostou, compartilha ela com o máximo de pessoas que você puder. Se você não é inscrito, se inscreva aí agora nesse canal. Deixa seu like, faça seus comentários e que Deus os abençoe de maneira rica e poderosa. Tchau! Fiquem todos na paz e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus quiser e permitir.